Olha, as atividades que nós oferecemos aqui no IDVC, nós procuramos fazer uma diversificação grande, porque como eles vêm todos os dias para cá, então para não ficar tudo muito repetitivo e tudo muito maçante. Então a gente tem uma diversidade muito grande de atividades. Nós temos aula de música, musicalização, na verdade. Nós temos a aula de OM, que é a aula de orientação e mobilidade, onde nós ensinamos os nossos atendidos a andar de bengala, tá? Então a gente faz essa parte também, nós fizemos curso, nós somos todas preparadas para instruí-los a usar a bengala corretamente e com autonomia. Nós temos aula de braille, que é o sistema que possibilita a pessoa cega a fazer leitura. Nós temos o Soroban, que é a complementação da matemática para a vida de uma pessoa com deficiência visual. Nós temos grupos socioeducativos, onde nós ajudamos os nossos atendidos a lidar com as situações mais complicadas da vida, com as situações mais difíceis. Nós temos uma assistência psicológica também, que trata dessa parte emocional dos nossos atendidos. Nós temos parcerias com a cultura aqui do município de Catanduva, onde ela nos disponibilizou uma professora de artesanato, então ensina os nossos atendidos a fazerem trabalhos manuais. Nós temos também uma profissional da área da educação e ela é uma poeta, uma contadora de histórias. Então ela faz um trabalho voluntário também, que vem de quinta-feira, e ensina toda essa parte da poesia, da ludicidade, da contação de história para os nossos atendidos. Nós temos também, em todas essas atividades, momentos de culinária, que os nossos atendidos, eles passam um momento mais descontraído, fazendo bolacha, fazendo pão de queijo, fazendo torrada, preparando o lanche para o próximo dia. Nós temos uma parceria muito importante com o Clube de Tênis. Os nossos atendidos vão lá fazer aula de natação, tá? E eles também têm preparadores físicos que lidam com essa parte da deficiência especificamente. Então, eles fazem aulas de atividade física específicas, voltadas para a deficiência que eles possuem, que é a deficiência visual. Tá, então essas são as parcerias que nós temos. Nós temos parcerias com o SENAC, nós temos parceria com o SESC, que estão sempre nos convidando para a atividade, que estão sempre se juntando a nós e nos levando até eles, nos convidando até eles para participar de todos os tipos de atividades, de shows, de palestras, de seminários. Então, nós temos uma área muito, muito ampla de atividade para os nossos atendidos. E procurando deixar o dia deles aqui preenchido sempre com atividades que sejam significativas, que promovam a autonomia, que promovam a alegria, a satisfação íntima. Então, essa é a nossa... E o crescimento também, o engrandecimento, tanto pessoal quanto emocional dos nossos atendidos. Então, todas as nossas atividades são voltadas para isso. Não sabia que serve nada. Não? Eu vim aqui visitar ele hoje. Deixa ele vai ajudar. Deixa eu ajudar. Olha lá. Ó. Eita! A natação hoje pro pessoal do IDVC e principalmente para a galera do PCD que a gente trabalha aqui esse horário no Clube de Tênis, vem contribuindo muito em relação
a prática de uma atividade diferente, né, no meio aquático, no meio líquido, no qual não é uma atividade convencional para eles, né? Então a gente percebe que com a prática da natação, a coordenação motora deles vem melhorando, né? Essa sensibilidade com a água e até mesmo a segurança, né? No caso de eles quiserem um dia num lazer, tá podendo desfrutar de uma parte de uma piscina. Então aqui eles estão vivenciando isso aí para poder na vida deles estar podendo também estar participando. Nós temos alunos aqui que já passaram por nós, do IDVC, do PCD, que hoje até disputam campeonatos aí, festivais de natação, né, representando o clube de tênis. E em relação a grandes desafios, né, atletas aqui, alunos do clube de tênis que saíram da natação, hoje fazendo Ironman, fazendo provas de endurance. Então, hoje o clube colabora bastante com esse tipo de atividade, com esse tipo de atleta. Vamos afundar mais uma vez? Muito bem. Pô, isso aí pro professor, né? Progresso de aluno é a mesma coisa que o aluno for e ganhar o troféu. Então hoje eu falo pra galera, né? O troféu do professor é ver o aluno realizado, né? Então o nosso trabalho gira em torno disso, né? Às vezes a gente tem muitas perguntas assim, pô, mas o professor é campeão, o aluno tem que ser campeão. Não, pelo contrário, o professor não precisa ser campeão. Ele precisa fazer o aluno entender que, de repente, ele sendo campeão vai trazer o troféu para o professor. Então, é essa junção de coisas que tornam o esporte espetacular. Eu acho que a maior vitória deles, de pessoas, de alunos que já passaram por nós, foi ter nadado na piscina semiolímpica, né? Então aqui eles vêm de uma piscina que é mais controlada, dá pé, né? Uma piscina aquecida. E aqui eles vão superando os medos até chegar naquela piscina lá de fora, que é uma piscina já semiolímpica, é uma piscina que não dá pé, né? Então aquela sensação da pessoa que não enxerga, tá num lugar que não dá fundo, é ruim isso aí, é difícil, né? Já é difícil para uma pessoa que já tem essa sensação. Então, para eles lá dentro, eu acho que para mim aqui na aula de natação, voltada ao IDVC e ao PCD, foi isso, conseguir levá-los lá para a piscina de fora, onde é uma piscina um pouco mais funda, né, e onde que eles precisam ter um controle mais maior em cima do que eles estão fazendo. Eu perdi a minha visão há 5 anos atrás e na época eu estava chorando muito, né, com muita depressão. Aí a minha filha passou daqui e falou para mim, mãe, eu passei lá e eu vi um instituto lá, tá escrito lá para deficientes visuais, mãe, vamos para lá. Só que no momento eu estava com muita depressão, eu não queria, eu falava, não, eu não vou. Ela falava, mãe, vamos. Até que eu cedi, né, e vim conversar aqui e comecei a frequentar. Mas aí entrou a pandemia e eu tive que parar por causa da pandemia. Mas retornei após a pandemia. Mas mesmo assim, na pandemia, eles ligavam para mim, eles me acompanhavam, eles iam em casa, eles ligavam, eles faziam um vídeo chamada, né? Para poder, mas na época eu não entendia muito celular, mas ele estava o tempo todo procurando saber de nós. Eu perdi minha visão, o olho direito, ao nascer, eu nasci com o vírus da varicela, que é o vírus, Hospes zoster. Eu nasci com isso, né? E aos 58 anos ele voltou, a herpes zoster voltou no meu olho, então ele assentou no nervo óptico do meu olho e por isso eu fiquei cega. Aqui dentro do instituto, para mim, eu fico muito feliz
quando eu vejo uma pessoa chegar sem nada, sem nenhuma expectativa de nada, muitas deles a gente tem que ensinar até ajudar a andar, e de repente você vê eles diferente, sabe? Você vê eles ali pronto para feliz, alegre. Então isso para mim é muito gratificante quando eu vejo um amigo meu aceitando, vindo aqui, aprendendo. E lá fora de casa, lá na minha casa, que nem eu disse, né? Voltar a fazer minhas atividades, a cozinhar. E cada coisa que eu aprendo, cada coisa que eu conquisto é uma alegria para mim. Para mim é muito bom, porque eu acho que pelo menos eu posso sair lá da minha casa, porque se não fosse aqui, eu teria que ficar lá na minha casa, sem ter muitas oportunidades de nada. Eu estaria lá presa, lá, né, trancada, porque dentro de casa a gente não tem muita coisa para fazer. E aqui não, eu saio da minha casa, porque eu tenho um lugar para vir, né? Eu sei que eu vou levantar de manhã e eu vou vir aqui, vou passar um dia alegre, feliz, conversando com meus amigos, rindo, brincando. E para mim isso é muito bom. Segura no pé. Tá no meu pé, tá no meu pé. Ô, Jô, mas a bola tem que ficar solta. Não pode carregar a bola sozinho. Não pode. Não. A bola tem que ficar solta. Vocês têm que ir tocando a bola aí dentro. E também eu gostaria de relatar que uns 4 meses atrás, a gente fomos no Senac fazer um curso, né? A gente queria ir lá fazer. Mas aí a gente ficou preocupado. Meu Deus, como que vou fazer para ir lá no Senac, né? Um deficiente visual ir lá no Senac, o que vai acontecer? Como que eles vão nos atender? Aí hoje eu posso dizer que eu e o Jordeci fomos muito bem recebidos por todos os profissionais. Eles mostraram todos, mesmo a gente não estando vendo, eles apresentaram o Senac todo para nós. Nós chegamos lá na hora, na porta, eles já buscam nós, sabe? A Dani é uma mulher, uma pessoa maravilhosa que acolheu a gente muito bem. Ela ficou um pouco preocupada por causa do curso de pedras quentes e pindas, mas ela viu que não. Ela falou para nós, nós estamos orgulhosos de vocês e o esforço de vocês junto com eles, deu tudo certo. Agora a gente está terminando a aromaterapia e já vamos começar um outro curso de massagem. Então, pessoal, vamos para o Senac. Vai lá que nós quer bastante cego lá para aprender mais. É uma curiosidade sobre bengala. Que nós aqui, que somos do IDVC, nós sabemos, mas o público em geral não sabe o que é uma bengala verde, uma bengala branca com vermelho ou uma bengala branca. Então, para que todo mundo fique sabendo, quando a gente vê uma pessoa com uma bengala branca, a gente entende que ele é uma pessoa cega, tá? Somente cega. Quando a gente vê uma pessoa com uma bengala verde, significa que essa pessoa não é cega, mas que ela tem um problema na visão, ou seria uma baixa visão, enxerga só um pouquinho, mas que precisa do auxílio da bengala para se locomover, tá bom? Agora, quando você vê uma bengala branca e vermelha, significa que a pessoa que está usando aquela bengala, ela é cega e surda. Então, existem esses 3 tipos de bengala, tá? Então, a branca, que é para pessoa cega, a verde, que é para quem enxerga só um pouquinho, e a branca e vermelha, que é para pessoa surda e cega. Oi, eu sou o Pedro, trabalho com música aqui no Instituto da Pessoa com Deficiência Visual, em Catanduva. E esse trabalho consiste em 1 hora de qualidade através dos recursos que a música pode proporcionar no sentido emocional, no sentido cognitivo, social e também, né, com as demandas específicas da instituição. Eu simplesmente vivencio com eles o processo do fazer musical. Não é necessariamente aula e também não é necessariamente um show para eles ficarem ali absorvendo sem muita interação. Então eu afino o instrumento, isso acaba trazendo algumas questões para eles, perguntas, realizo o processo de aprender uma música diante deles e também tem aquele repertório, né, que eu vou apresentando como
parte da minha vivência da música, vou tendo os feedbacks positivos ou negativos e vou modelando esse repertório também. Quando há uma conexão com a música que está sendo feita, quando eles realmente trazem à tona sentimentos específicos, né, atitudes específicas que vão caracterizando o nosso grupo, eu trabalho aquilo que torna essa própria experiência ainda melhor. Uma experiência musical que, com o grupo do Instituto, ganha cada vez mais identidade. As notas separadas, dedilhado, né? Quando toca desse modo no violão é dedilhado. Menino cantador, eterno menino, que quando canta levanta o som, como se fosse uma lua. Menino cantador, eterno menino, que quando canta levanta o som, como se solta uma lua. Olha, hoje mesmo eu considero que houve a superação de um desafio, porque um aluno que estava tocando violão no momento que eu cheguei, né, ele pausou o que ele estava fazendo, e claro, a gente ia se cumprimentar, né, e aí eu comecei a minha sessão, toquei algumas músicas e convoquei ele para tocar uma música. Ele, de primeira, né, de imediato, ele se manifestou como um pouco limitado, né, e isso trazia ao meu olhar, assim, tanto questões da prática dele, que ele estava voltando a tocar, né, mas também coisas pessoais, assim, coisas mais temperamentais, do tipo, talvez eu possa estar com uma vergonha também. Ele não falou isso, mas eu percebi. Aí eu falei, não, mas eu estou me comprometendo aqui a aprender na frente de vocês, vamos fazer você, porque a gente aprende duas coisas. Você já vai lembrando, já aprendendo, e eu vou aprendendo também a acompanhar você. É muito importante a gente só se expor, né? Fazer uma sessão honesta também, por isso que não é show. É uma coisa à vontade para explorar. Ele pegou o violão, começou a tocar como se não tivesse ainda aquele compromisso com a música. Estava ajustando as posições. Nisso eu comecei a entender o tom que ele estava, o ritmo dele, consegui sair junto com ele e com isso ele conseguiu concluir a música. Então, quer dizer, uma coisa que ele poderia, de primeira impressão, ter um feedback do tipo, então tá, se você precisa pegar melhor, então tá. E daí para que serviria a nossa sessão, né, a nível de desafios? Não aceita desafios? Mas ele pegou, enfrentou e a gente superou e tirou a música. Olá, boa tarde, meu nome é Lúcia, sou arte educadora da Estação Cultura aqui de Catanduva, executo um trabalho de reciclagem aqui no ADVC, né, e trabalho com os cegos, né, e é um trabalho que tem trazido, assim, grande retorno, tanto para mim quanto para eles, que eu tenho visto o progresso deles a cada dia. O que eu percebi, quando eu tive que vir para cá, eu pensei assim, meu Deus, vou dar aula para os cegos. Eu falei assim, não tem problema. Por quê? Porque o que eles enxergam com as mãos, eu enxergo com os meus olhos. Então, eu vou ser os olhos deles e guiá-los nos seus trabalhos, né? E tenho tido um grande resultado. Tem sido muito bom o resultado. Olha, é que nem a coordenadora até comentou comigo, essa mulher aproveita tudo. Eu acho assim, se eu vejo uma tampinha ali, eu já imagino uma boneca numa tampinha, você entendeu? Não existe para você trabalhar desde que você... Porque todos nós temos, assim, criatividade, só que elas ficam adormecidas dentro de nós. E eu estou aqui para desenvolver, acordar essa criatividade que todos eles têm. Você entendeu? Então não existe uma ferramenta específica para trabalhar. Por exemplo, se eu vou trabalhar, eu preciso de uma agulha mais grossa, eu arrumo, você entendeu? Mas aqui a gente tem tudo que a gente precisa para trabalhar com eles. Tudo perfeito. Eu fiquei sabendo uns 10 anos atrás. Mas eu comecei a frequentar aqui mesmo faz um ano, porque eu frequentava aos poucos, porque eu morava em Itanabi, então faz um ano que a minha esposa faleceu, então eu estou assíduo aqui mesmo faz um ano. Para mim estar aqui
é muito importante, porque por eu ser um deficiente, então eu desenvolvo aqui no Instituto muitas coisas, no trabalho que eu faço, com o Braille, com jogos, entendeu? Com a culinária que eles estão fazendo agora. Então, para mim é muito importante o meu crescimento e desenvolvimento. Inicialmente, o Instituto dos Cegos, como era chamado, em 1960, quando ele foi fundado, ele funcionava no sistema de abrigo. Então, as pessoas vinham para cá, algumas vinham, aprendiam o que tinha que aprender e iam para suas casas, mas muitas delas, as famílias deixavam aqui. Então, isso funcionava como um asilo, como uma casa onde eles moravam realmente. E depois de um certo tempo, a lei mudou e eles não podiam mais. Isso, fechou esse asilo, não podia mais funcionar como esse asilo. E ele foi reinaugurado, foi reestruturado e voltou com uma nova proposta, uma maneira diferente. Isso aconteceu em 2014, tá? Então, e essa nova proposta é como nós estamos hoje. Melhoramos muito desde que foi fundado, crescemos muito, começamos com poucos atendidos e a nossa assistente social faz esse trabalho social de busca e de pesquisa para ver quem tem a necessidade, sempre convidando para vir para cá. Então nós estamos crescendo muito e graças a Deus está dando tudo certo e eles vêm para cá de manhã, chegam às 7 horas da manhã, eles já começam a chegar, eles usam o transporte da saúde, é uma outra parceria, um convênio que a gente tem com a saúde, eles usam esse transporte e eles vão embora às 5 horas da tarde, então eles ficam das 7 horas da manhã, alguns, tá? Alguns vêm, participam só das atividades da manhã e vão embora ao meio-dia, no meio do dia, depois do almoço. Nós servimos o almoço para eles e o café da tarde, então eles passam o dia todo aqui e retornam para suas casas no final da tarde. Meu nome é Alicia Castillo. Eu tenho 67 anos e há 7 anos que de ciega. Mi experiencia aquí ha sido muy buena, que he aprendido muchas cosas. He aprendido en braille, escribir, he aprendido aquí en la computadora, he aprendido a hacer amistad, tener amistades, he aprendido a salir a la calle con mi bengala, ¿verdad? Bueno, las experiencias son muchas, por decirle algo. Mi experiencia, cuando me vine para acá de la Venezuela, nos montamos en 3 aviones, ¿verdad? Para ficar aquí. Primero, en el estado donde yo vivía, en un autobús de 12 horas. Después llegamos a Frontera. En Frontera estuvimos, que soy una amiga de la iglesia. Y luego de allí fuimos al aeropuerto y agarramos un avión. Después agarramos otro avión y después llegamos a otro avión aquí a San Pablo. Después de allí, un autobús que nos trajo hasta aquí. Yo fico aquí con mi filha, mi hijo, el esposo de ella, el esposo de ella y mis 2 nietos. Cuando llegamos, cuando ficamos aquí, nos conseguimos una señora de la iglesia, ¿verdad? Que se hizo amistad de nosotros, nos ayudó mucho en esos días. Porque, ¿sabe? Cuando uno se viene de una parte para otra parte, todas las cosas se le ponen un poquito duras, ¿verdad? Pero la señora nos indicó cómo íbamos a hacer, qué tal. Y yo le pregunto, así como cosa mía, señora, aquí no hay una institución que yo pueda ir, pueda ficar un rato y aprender cosas que yo no he aprendido desde que quedé ciega. Y me dice ella, ay, sí, yo conozco. Y ella me trajo para acá con mi filha. Y bueno, y conocimos a las profesoras, a los profesionales. Y aquí yo tengo aquí ya 2 años y medio.
diferente de terça-feira, né, que a gente também recebeu o pessoal aqui no clube. Hoje é quinta-feira, então a aula deles é numa maneira diferente. Então o clube de tênis resolveu oferecer para o DVC uma atividade voltada mais para a parte aeróbica. Então a gente percebeu que quanto à atividade aquática a gente tinha um número de frequentadores, o clube de tênis oferecendo atividade aeróbica para eles, ginástica, fortalecimento, recreação, a gente conseguiu com que tivéssemos um público maior. A gente percebe com a prática da atividade muitas evoluções entre os alunos. A grande maioria dos alunos que frequentam as aulas, a gente já percebeu a independência, a melhora da coordenação, a melhora do sentido do escutar, que é o poder deles. Então a gente entende que a atividade está sendo benéfica. Sem a ajuda das mãos, tá? Só com a força das pernas. Alan, solta os braços. Aí você solta e relaxa. Aí. Na minha contagem nós vamos levantar. Então vai ser 1 para cima, 2 para baixo, 3 para cima, 4 para baixo, tá? Então não fica sobe e desce que nem outro, não. Na contagem. Devagar. Combinado? Vamos lá então. A maior dificuldade que eu vejo entre eles na hora da prática do exercício é justamente a coordenação. Eu acho que a coordenação afeta mais justamente pela falta da atividade esportiva, que eu acho que anteriormente eles não tiveram, né? Então, justamente, faltou atividade esportiva, faltou atividade relacionada à coordenação e hoje eles pecam um pouco nisso. Mas nunca é tempo para conseguir conquistar e eles estão aqui e eles vão conseguir também. Abaixa, mineiro. 7, 8, 9, 10. Parou. Já deu para entender melhor agora? E vamos lá então. Agora valendo. É 20, hein? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parar. Sobe o braço. Parou. Segura. Alan, estica esse braço. Isso. Tenta chegar no início desse. Isso, garoto. Estica esse braço. Um levanta. Levanta na cadeira. O 2 você levanta e abaixa o braço. E no 3 você senta de novo na cadeira. Tá combinado? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. A gente implementa guizos dentro das bolas, a gente trabalha com apito, com materiais sonoros, para que eles tenham independência dentro da aula e consigam se deslocar sozinhos. Vem, Jô. Alan. Vem, garoto. O conselho que eu tenho para dar é para todas as pessoas deficientes não abaixar a cabeça, entendeu? Procurar o DVC, entendeu? Porque aqui elas vão crescer e vão desenvolver, entendeu? Tem um conselho? Sim, eu tenho. Eu queria que todos que tivessem perdido a visão não ficassem com medo,
viesse aqui para o IDVC, porque eu conheço pessoas que a gente a assistente social está indo na casa falando, mas ele se recusa a vir. A pessoa se recusa, porque a pessoa tem medo de chegar aqui, pensar o que eu vou encontrar lá, o que eu vou fazer lá. Então não tenha esse medo, venha para cá, porque esse lugar é para nós, cegos. Então aqui é o nosso lugar. Consejos, bueno. Consejos son muchos. Cuando yo empecé con la enfermedad, ¿verdad? Del glaucoma, que quedé ciega, yo le digo, yo no sabía nada, no sabía dónde estaba parada, no sabía nada porque quedé como trancada el cerebro. Pero después, poco a poco, con la ayuda de Dios, que me sacó adelante. Yo no pensé en matarme, no pensé en cosas así de suicidio, no, nada de eso. Claro, a todo el mundo le da depresión, ¿verdad? Y poco a poco yo fui saliendo de mi depresión. Yo les digo a aquellas personas que tienen problemas, así como nosotras, ¿verdad? Que echen para adelante, que todos los días emprendamos, nos levantemos, oremos, salgamos a la calle, ¿verdad? Para poder aprender cosas que otras personas nos puedan enseñar a nosotras.